Estamos com o ex-presidente do Esporte Clube do Recife, o deputado Luciano Bivar, nesta semana de bastidores quentes na Praça da Bandeira. Presidente, a sua opinião sobre todo esse movimento, toda essa dúvida que está acontecendo, eu diria até insegurança jurídica, nessa assembleia que está marcada para as 8h30 da manhã da sexta-feira. Rádio Clube de Pernambuco, um grande abraço, presidente. Um grande abraço, André. Muito bom essa oportunidade de falar na tua rádio e falar com você. Mas isso é uma preocupação de todos os rubro-negros, não é? Eu acho que todos nós somos amigos, a gente quer o melhor para o clube, mas essa reunião eu acho que ela está sendo muito assodada. Hoje eu estava conversando também com o Martorelli e acho que deveríamos adiar essa reunião para se debater mais sobre esse Estatuto do Esporte, que ele está cheio de problemas. E a gente precisa realmente ter consciência daquilo que a gente vai fazer. Presidente, no artigo 140, por exemplo, é expressamente vedada a transferência dos ativos imobiliários do esporte para a SAF, permitida, porém, a cessão onerosa de uso, ou seja, pode-se pegar uma parte dos 10 hectares do esporte, se fazer um negócio com uma empresa, vamos dizer, um supermercado, um atacadista ou uma empresa de departamentos, e o estatuto não se refere a período, a prazo. Pode ser um contrato de 100 anos, presidente, de 6 meses, de 1 ano, e ficar utilizando ali a área do Esporte Clube do Recife. É uma das dificuldades do time desse estatuto, presidente? Eu acho que é uma das dificuldades, mas isso é de menos importância, sabe, André? Porque, na verdade, o que é que querem esses forasteiros da SAF quando vierem para cá? Eles querem o nome do esporte, as glórias do esporte, a história do esporte. O patrimônio é o que menos interessa a ele. Essa questão de vedar o patrimônio para a SAF é insignificante, porque o patrimônio do esporte está penhorado. Outro dia tomei conhecimento que a sede da ilha ia penhora, ia a leilão, tá certo? Então tudo isso é irrelevante. Eu acho que a gente precisa, no momento que se for vender esse patrimônio imaterial do esporte, que é sua história, sua tradição, sua credibilidade de disputar torneios nacionais ou internacionais, é que se tenha um quórum qualificado. E você não pode fazer uma eleição, tá certo, com qualquer número, tá certo, em segunda chamada. Então isso é uma excrescência também. Qualquer projeto de lei na Câmara Federal, você tem, para determinadas coisas, tem que ter um quórum qualificado. E não tem um quórum qualificado. Isso é um item. Um outro item é o seguinte também, está muito obscuro a parte de que o sócio do esporte, ele não pode ser sócio da SAF, tá certo? Entendeu? É outra coisa também que está expresso isso no artigo, me parece 72. É 151 a linha C. 151 a linha C. 151 a linha C, exatamente. Quer dizer, não pode, o sócio não pode participar da SAF. Então, tudo isso é muito ruim. Então, é preciso que a gente tenha uma consciência. Outra coisa também, eu quero até aproveitar o teu veículo, André, e tua audiência, e transmitir o seguinte: aqueles votos que são comprados, que foram alguns votos que foram estabelecidos por essas torcidas organizadas, elas não poderão votar nesse novo estatuto, não. Entendeu? Então eles têm que se atentar para isso. Eles vão votar agora, mas no próximo eles já não podem mais votar. Então era interessante que eles não aprovem isso aí, a torcida organizada, porque ou adeptos de torcida organizada, porque o estatuto já prevê que eles não podem votar na eleição futura. Então é um alerta também a esses associados que, por uma coisa ou por outra, participam de torcidas organizadas. Então, eu acho que podia-se plenamente adiar essa votação, tá certo? Essa eleição, essa Assembleia Geral,
para que a gente fizesse em um outro momento uma discussão mais ampla. Vários conselheiros ligaram para mim e disseram que não discutiram a fundo esse assunto. Eu fico muito preocupado com tudo isso. Conversei hoje com o Ademar Rigueira, conversei também com o Martorelli, conversei com tudo, entendeu? O Martorelli, então, entende que esse quórum qualificado é importantíssimo, tá certo? E que deveria-se realmente adiar essa votação, essa Assembleia Geral. Isso é uma coisa absolutamente normal. Quantos projetos de lei importantes no governo, na Câmara Federal, são adiados porque não chegou a um consenso? Então é preciso que se adie uma vez, não custa nada fazer nova convocação depois de ter uma outra reunião com relação a discutir esmiuçadamente esse estatuto. Agora, é justamente porque a pressa de aprovar, porque o edital que foi publicado no Diário de Pernambuco foi do dia 27 de setembro, ou seja, sexta-feira passada, marcando para essa sexta-feira agora, dia 4 de outubro, quando nós sabemos que o sócio, que o torcedor do esporte está preocupado com o time, está preocupado com o futebol, o esporte precisa voltar à primeira divisão. O prazo para ficar regular, para votar na Assembleia, até o dia 30 de setembro, ou seja, você publicou um edital na sexta-feira, o cara que não está adimplente tinha que se atualizar até a segunda-feira. Quer dizer, outra coisa que não deu para entender, presidente Luciano. E aí, tem um outro aspecto que muita gente está preocupada, é que no artigo 155 do Estatuto, que vai ser colocado em votação, diz o seguinte: este Estatuto entra em vigor com suas alterações na data de sua publicação, revogada as disposições anteriores, ou as disposições contrárias. Então, de toda maneira, você não tem uma data, quer dizer, pode ser publicado ou não. E se for publicado antes de 31 de dezembro, ou antes da eleição que está prevista pelo Estatuto em vigor, causa uma confusão dentro do clube e uma insegurança jurídica enorme, hein, presidente? Perfeito. Não, e o próprio estatuto, no momento que ele é aprovado, ele vigora imediatamente, porque já está estabelecido nele, tá certo? Tá certo? Então, eu não sei, eu não entendo por que esse assodamento. Eu tenho colegas, amigos, companheiros que eu gosto, tenho o maior carinho. Não sei por que esse assodamento em fazer essa Assembleia Geral sem a gente discutir, sem sentar na mesa. Dizer, não, foi sentado na mesa. Não foi. Eu sou ex-presidente do clube, fui presidente 6 vezes, nunca tomei conhecimento da minuta desse estatuto. Então, tudo isso nos deixa, assim, extremamente tristes e preocupados com o que está acontecendo. O senhor fala muito na questão da SAF, da Associação da Sociedade Anônima do Futebol. O artigo 138 já vem falando na SAF. Eu posso estar completamente enganado, mas a impressão que eu tenho é que no artigo 138 já está aprovando a SAF. Se o estatuto for aprovado, não precisa de uma nova votação, não precisa de uma nova Assembleia. O senhor entende assim também? Entendo, já está aprovada a criação de uma SAF. Agora, a formatação da SAF é que vai ser feita uma discussão. Mas a gente não pode fazer essa discussão sem estar previsto no estatuto que vai ter que ter um quórum qualificado para aprovar isso. Porque você não pode aprovar isso com qualquer número em segunda chamada. Se aprovar isso em qualquer número em segunda chamada, dá razão a meia dúzia de interesseiros fazer essa Assembleia, como você está fazendo, assodadamente, no momento delicado do esporte, e aprovar algo que se torna irreversível. Isso sem contar o fato de você passando por uma SAF, o esporte, por exemplo, subindo para a primeira divisão, vai jogar contra o Flamengo. A SAF pode levar o jogo para Brasília. Pode não utilizar mais a Ilha do Retiro, pode só utilizar a Arena de Pernambuco. Então, o esporte também tem o seu estádio à margem, depois de se gastar 10 milhões de reais. Existe informação de que o esporte
teve que adquirir empréstimo, não está confirmado isso, mas eu obtive essa informação, que o Sport contraiu um empréstimo para terminar a reforma que está sendo feita na Ilha do Retiro. Além de tudo, a SAF pode fazer tudo isso, inviabilizar o estádio da Ilha do Retiro, presidente. Exatamente, André. Qualquer desentendimento que tiver entre o gestor da SAF e o gestor do esporte, ele pode simplesmente alugar uma sala no edifício Continental e funcionar o Esporte Clube do Recife ali, sem nenhum problema. Ele não está interessado pelas piscinas, pela sede, pelo estádio, não. Ele quer ganhar dinheiro. Você vê agora Botafogo e Cruzeiro, a chamada era do Botafogo, foi jogar lá em Brasília, tá certo? Porque é interesse financeiro. A gente quer a nossa história, quer nossas glórias, quer nossas vitórias. Então não é possível que isso aconteça, tá certo? É preciso a gente ter muito cuidado. A gente não pode transferir a incompetência do nosso departamento de futebol para um gestor forasteiro. Isso a gente não pode. É a delegação da nossa incompetência que a gente manda para terceiro administrar o futebol do esporte. A gente tem bons quadros, tem gente nova, eu já não sou mais candidato a coisa nenhuma no clube, mas tem gente nova que quer administrar o clube do esporte, que discute o futebol, que sabe isso, aquilo, não entregar a terceiros. Eu acho que está totalmente equivocado esses dirigentes que estão hoje com o poder. Então o senhor defende o adiamento para agora, para ontem, como diz um amigo meu, dessa Assembleia da sexta-feira. Defendo. Hoje falei com o Martorelli disse que também é possível isso, não há nenhum problema e a gente pode fazer esse adiamento. É uma questão de uma demonstração de boa vontade dos atuais dirigentes do esporte, porque senão vão ficar maculados para o resto da vida. Muitos deles têm história no esporte, têm admiração por torcedores, e isso vai manchar sua vida rubro-negra para o resto da vida. E seria uma prova de boa-fé, né, presidente? Adiar esse negócio, já que está com tanta polêmica, com tanta confusão, porque agora que o torcedor está tomando conhecimento aos poucos do que é o estatuto. Exatamente, como você falou, é uma prova de boa-fé, de querer aglutinar, não fazer isso em cima da perna, tá certo? Em cima e fazer essa Assembleia a qualquer custo nessa data que não foi realmente nada discutido. Não é preciso que se discuta mais sobre esse assunto. Tem vários fatos que eu falei hoje com o Ademar Higueira, que é importante, é preciso que tenha um quórum qualificado. Esse quórum qualificado é fundamental, tanto para a Assembleia Geral, como para o Conselho Deliberativo. Você não pode aprovar a venda de um clube, de um patrimônio ou não, mas eu digo de um patrimônio imaterial, tá certo? Em cima de meia dúzia de pessoas. Tem que ter um quórum qualificado. Isso é que precisa. Então isso não consta no estatuto.